que seria a tua opinião sincera, Alisson, sobre isso, sobre o fim da escala 6x1? É que a CLT, nos moldes atuais, ela precisa acabar. Ela está ultrapassada. É uma lei muito antiga, com muito remendo, virou uma coxa de retalhos. Cada um que entra tem uma opinião, acha que é o que é melhor e pronto. Né? E isso não funciona. Não funciona e só atrapalha a vida das pessoas. A Pá faz sua própria canção. Pato da Leste. Oi, gente, tá começando hoje mais um Pato da Leste, eu sou a Kelly. E eu sou o Roger, tô aqui tapando o buraco hoje da Thaísa, que não pôde participar, acabou ficando doente. Mas é um prazer hoje estar aqui com o nosso vereador, o Alisson Júlio. Eu acho que a Kelly pode apresentar um pouquinho melhor ele. E é isso, para quem não me conhece, eu estive aqui na apresentação inicial do Pato da Leste e estou aqui de participação especial hoje com uma pessoa muito especial pra gente. É isso, e antes de apresentar o nosso convidado de hoje, deixa eu falar pra ti que tá caindo também de paraquedas aqui nesse vídeo. O Fê fez sinal pra eu mudar de câmera já. O Pato da Leste, pra você que não conhece, é um podcast pra você que empreende, pra você que é empreendedora, principalmente do ramo beauty, e pra você que acha, cara, que sentido faz o Pato da Leste trazer um vereador? Hoje a gente vai falar sobre o tema 6x1, que é um tema que tá bem alto, polêmico, danado também, um pouco de falta de informação, de nós que empreendemos, de não buscar essa informação também, e isso vai impactar totalmente, não só quem é CLT, principalmente quem empreende também, né? Então, Alisson, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, pela tua disponibilidade também de vir aqui falar sobre esse assunto. Para você que não conhece o Alisson é um vereador aqui na nossa cidade de Joinville, eleito com 6.457 votos, reeleito, né? A segunda reeleição. E como você é muito ativo nas suas redes sociais, com as causas municipais, mas também não só com isso, né? Trazendo também visão de pautas nacionais e tudo mais, é por isso que hoje tu tá aqui com a gente para falar sobre esse tema. E antes da gente fazer a primeira pergunta, também quero agradecer o nosso patrocinador oficial, os nossos patrocinadores oficiais, a Melanina Store, que é uma loja especializada em produtos profissionais para quem trabalha com extensão de cílios, design de sobrancelha, micropigmentação. Tá subindo o QR Code que aproveita a Black Friday. E também a Beauty Site, que é o Beauty que dá certo, é uma empresa inovadora sobre cursos para você que empreende. Tem cheirinho de lançamento aí, tô ouvindo dizer que em janeiro tem coisa nova. Tá subindo o QR Code também, então conhece um pouquinho mais dessa empresa, né, Roger? É isso. E trazendo esse adendo que a Kelly trouxe aqui pra gente, é um tema muito, muito polêmico, tem trazido bastante polêmica aí a nível nacional. Tem dois lados, o fim da escala 6x1. A deputada federal, Erika Hilton, tá trazendo uma proposta, né, um projeto de lei para mudar, né? É uma PEC, né, vereador? É uma PEC. Trazendo uma PEC para alterar, né, o nosso formato de lei para a questão do nosso formato de trabalho, nossa escala de trabalho. Saindo do 6x1, que trabalham-se 6 dias, de segunda a sábado, e folga no domingo. Então, a proposta dela é de 4x3, onde acredito eu que ela tá jogando lá para cima para tentar colher um pouco mais baixo. É uma proposta que realmente a classe trabalhadora CLT tá buscando apoiar, realmente. Ela conseguiu a quantidade necessária de assinaturas para esse projeto seguir em tramitação. Então, eu realmente tenho as minhas dificuldades, eu e a Kelly, a gente vai se colocar na nossa ignorância aqui sobre o tema e a gente quer entender, eu já não posso chamar você de senhor, né? Não, você já me proibiu aqui, gente. Você, Alisson, como é que tá essa proposta, essa questão? Eu lembro que eu assistia Tempos Modernos com meu pai, quando meu pai era vivo ainda. Ele gostava muito e ele tinha uma pauta social um pouco naquele filme, porque ele entende... O Charles Chaplin trazia o filme como um protesto no modelo de formato de trabalho da época. Sim. Uma pegada muito Karl Marx, assim, de linha de produção. Uhum. Só que também trazia uma questão do tempo de trabalho. Tem um trecho específico, assim, do filme que me chamava atenção e eu guardei isso na memória. Como ser humano, eu realmente acredito que é necessário a gente falar sobre esse tema, mas também como empresário eu vejo a dificuldade que eu mesmo vou enfrentar com essa mudança. Então, como empresário, eu e a Kelly, a gente trabalha no 6x1, essa é a nossa vida por enquanto. A gente, claro que pretende mudar, mas a gente gosta de trabalhar, de empreender, e a gente fala com mulheres empreendedoras. Então... Vereador, você me ajude a entender um pouco mais como é que está o projeto de lei na Câmara dos Deputados. Legal. Bom, primeiro, Roger, Kelly, pessoal dos bastidores, muito obrigado pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui.
Falando sobre esse tema extremamente importante. É um tema nacional, mas que impacta o país inteiro e vai, né, impactar Joinville, então isso é muito importante que a gente fique a par disso. Bom, é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, então não é nem um projeto de lei simples, ela vai emendar a Constituição, ou seja, alterar ou incrementar a Constituição, e para isso ela precisa de um número necessário de coautorias de outros deputados que também apoiem, né, porque não é qualquer deputado sozinho, assim como um projeto de lei comum, qualquer deputado sozinho pode propor, sozinho, né, dentro dos 513. Uma proposta de emenda à Constituição precisa de um número mínimo, não lembro exatamente, 187, se eu não me engano. alguma coisa assim, para poder ser protocolado. Uhum. E aí, a partir do momento que ele é protocolado, ele começa a tramitar dentro da casa, então ele passa por comissões, por audiências públicas, tem todas as questões que vão ser vistas de legalidade, de constitucionalidade, de impacto econômico e tudo mais. Então tem toda uma história aí da PEC dentro tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. O que ela propõe, o projeto, pelo menos até ontem, ainda não tinha sido protocolado, né? Então ele é uma carta de intenções por enquanto, não é nada oficial, mas o que ela propõe é de fato o fim da escala 6x1, que é basicamente trabalhar de segunda a sábado, né? E propondo a 4x3, é trabalhar 4 dias, descansar 3. Obviamente tem toda uma justificativa em cima disso, nós sabemos da necessidade do equilíbrio de, né, vida pessoal, vida profissional, principalmente em trabalhos onde o desgaste físico é muito grande, né? Então a gente entende isso, mas precisa se entender e ir muito a fundo qual é o impacto disso, tanto, claro que obviamente na vida do trabalhador vai melhorar alguma coisa, mas na economia como um todo, o que isso vai impactar na cadeia? Será que de fato isso vai trazer mais renda, mais emprego, ou muito pelo contrário? E isso não está sendo visto até então. Pela emoção, assim, trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil, claro que vão optar pelo fim da escala 6x1, porque entende que tem que ter um tempo de qualidade mais adequado. Os benefícios, na verdade, né? Eles acabam sendo, para quem trabalha hoje 6x1, ou às vezes até mais, principalmente falando do empreendedor, a gente sabe que em muitas situações a gente tem que trabalhar mais, mas o fim da escala, ele traz pro trabalhador aquela sensação de, cara, eu vou ter mais qualidade de vida, vou ter mais qualidade de tempo, as minhas crises de ansiedade vão se resolver, minhas crises de burnout vão se resolver também, porque eu vou ter mais tempo pra descansar, pra relaxar e tudo mais. Só que é como mesmo o Alisson falou. Tá, o fim dessa escala, com certeza ele vai trazer isso. Mas, e o impacto econômico que isso vai ter? Porque quando a gente fala de qualidade de vida, qualidade de tempo, tá totalmente ligado também à questão do quanto a gente tá ganhando com o nosso poder financeiro. A questão da nossa qualidade financeira disso. E, como tu mesmo disse, parece que não foi visto esse outro lado da moeda do impacto econômico que isso vai ter. O seu partido mesmo, me permita só colocar isso, é contra, de alguma maneira, esse projeto. Sim. Isso porque a Erika Hilton, quem levantou esse projeto de lei e coletou essas assinaturas, ela não trouxe um ponto específico desse projeto de lei, que é qual é o impacto econômico numa concordância desse projeto de lei, né, dessa PEC. Então, o seu partido é contrário, de alguma maneira, por conta desse. Claro que tem a questão humana, que eu vi de alguns, principalmente do Dávila, falando sobre o assunto, que óbvio que tem esse ponto específico, mas que economicamente esse mesmo trabalhador que vai reduzir a sua jornada de trabalho, ele vai ter as suas próprias dificuldades. E aí, conversando aqui internamente, o que você faz com 300 pila para quem ganha um salário mínimo e vai no mercado? Tu não faz mais nada, né, com 300 reais. E aí, você alterando a cadeia de produtividade, de produção, você reduz a quantidade de trabalhadores, essa empresa vai ter que contratar mais para manter a mesma quantidade de produção, de produtos, só que essa empresa vai ter que jogar para esse mesmo trabalhador o custo desse aumento de custo, né? Claro. Então,
Me fala como é que o Novo está agindo em relação a esse projeto de lei, e não tendo esse levantamento de impacto econômico, como é que o Novo está se comportando em relação a isso? Tendo os seres humanos de um lado, né, e o impacto econômico, que é uma coisa um pouco mais abstrata para um país que não tem educação financeira desde a base. Sim. Bom, o Novo ele é terminantemente contra o projeto. Não há hoje viabilidade alguma para ele ser implementado. A gente costuma dizer que de boas intenções um congresso está cheio. Então, mas a efetividade de uma lei, ela não se mede pela boa intenção dela, né? Pela intenção dela, aquilo que se quer e aquilo que de fato em si, por aquilo que de fato está escrito e as consequências do que está escrito. Então, a discussão, ela precisa, nosso entendimento, ela precisa ser bem mais ampla. Não se trata de uma questão de escala de trabalho, e sim dos moldes atuais da CLT. A CLT é uma lei de 1943, da época de Getúlio Vargas, onde o país estava sofrendo êxodo rural devido à industrialização. Então, a CLT, ela trata todo o trabalhador registrado como se ele fosse um operador de chão de fábrica. Mas hoje isso não faz mais sentido. Então não faz sentido você comparar e regrar o trabalho de uma cabeleireira com um operador de chão de fábrica. Sim. De um piloto de avião com um analista de sistemas. E todos eles têm que seguir as mesmas regras. Então cada setor tem as suas especificidades. Então são coisas que não fazem sentido. A escala 6x1 faz sentido para muitos setores. Para outros já não faz. Então, para quem trabalha com tecnologia e inovação, talvez a 4x3 já funcione em várias empresas, por iniciativa da própria empresa. Porque ela sabe que o funcionário mais descansado vai ser mais produtivo, vai ser mais criativo. Mas em outros setores não vai funcionar. E outra coisa, a oneração do empregador por parte do governo é gigantesca. Então, se a empresa tiver que contratar mais gente para continuar cumprindo a produção ou para continuar mantendo o comércio aberto naquele período, por exemplo, o supermercado abre aos domingos. E aí, o supermercado vai fechar domingo? Ninguém mais vai no supermercado? Ou o supermercado vai ter que contratar gente só para trabalhar no domingo? Se fosse uma escala desses próprios empregados nesse supermercado, por exemplo, eu estou trabalhando lá como operador de caixa e meu trabalho é de quinta passando por sábado, domingo até a próxima segunda, algo assim. Isso não seria uma solução? O Novo está trazendo uma solução, um caminho do meio para essa proposta, porque existe um apelo nacional para a gente entende que o Brasil é um país realmente improdutivo. Numa escala, uma comparação com os Estados Unidos, a gente produz 1/4 do que um americano pode produzir, ou seja, em uma produção de 100 peças, a gente produz 25. É absurdo a diferença de produtividade de um país para o outro, mas, ao mesmo tempo, tem a questão humana. E eu trago a questão humana porque é uma questão, não sei, tá na minha vida essa caralha e eu tenho que falar sobre isso, porque, ao mesmo tempo que eu sou empresário, eu sou empregado da minha própria empresa. Sou eu quem estou ativamente vivendo o meu negócio. Então, como que eu posso conciliar porque eu tenho dois interesses. Claro que eu quero ter mais tempo para mim, porque eu sou obrigado. Hoje eu estou numa escala 6x1 porque o meu mercado necessita disso. Ou seja, eu estou adaptado ao meu mercado. Não há uma possibilidade de a gente readaptar o mercado para a gente conseguir conciliar as coisas de forma economicamente tranquila e funcional? É possível? É possível sim, e isso cabe ao mercado. Ao mercado dizer as suas regras. Setor. A partir do momento que o governo tira as amarras, o próprio mercado se reacomoda, e nesse caso de um supermercado, por exemplo, ele vai estabelecer uma escala de revezamento, algo nesse sentido, para que ele consiga trabalhar com todos os dias, no caso de um supermercado que abre todos os dias. Então, cada setor teria que, como ele tem as suas especificidades, não faz sentido a gente colocar alguma coisa na lei
que vai servir para todo mundo, é óbvio que nós temos que ter diretrizes básicas. Mas isso não se trata de uma diretriz básica. É óbvio que ninguém pode trabalhar 24 horas por dia. Sim. Né? Ninguém tá falando isso aqui. Uhum. Mas por que não passar a trabalhar por horas? Quem quer trabalhar menos, trabalha menos. Quem quer trabalhar mais, trabalha mais. Funciona tão bem no mundo inteiro, por que aqui não funciona dessa forma? Eu tive um diálogo particular com uma pessoa num evento que eu participei, e eu falei justamente isso. Eu acho que o mercado mesmo tem que se adaptar conforme a sua necessidade. Hoje existem muitas empresas, há modelos americanos e europeus que estão trazendo seu próprio modelo de uma escala 4x3 ou Isso. 5x2, enfim, 5x2 até a gente É conhece muito bastante comum. gente, Uhum. é comum. Mas um 4x3 também é um pouco diferente para um modelo nacional, para brasileiro, mas ainda tem algumas empresas como Adidas, empresas maiores, claro, multinacionais, que estão conseguindo trazer esse novo modelo para o mercado brasileiro também. Como que a gente consegue garantir uma qualidade de vida, sabendo que o mercado pode... E aí, né, nesse contexto que eu conversei com ele nesse evento, ele trouxe, cara, mas a empresa não vai permitir. Você quer trabalhar aqui numa escala 6x1? Se não quer, vai ser demitido. Então, o mercado consegue se regular numa qualidade de vida, visando uma qualidade de vida, sem ter um projeto de lei, ou ele mesmo pode ir conversando e se readaptando conforme a necessidade humana da regional de cada... Porque o Brasil é um continente, né? Então, regionalmente, no Sul teria mais condições, Sul e Sudeste teriam condições mais fáceis de entrar em um consenso, segundo ele. Sim. Tá? Dificilmente um trabalho de garimpo no interior do Amazonas traria o mesmo benefício, né? Então, eu entendo o seu ponto de vista de deixar a liberdade econômica, que é o que o Partido Novo prega, de deixar o mercado mesmo se regular, mas qual é a regulação que o país poderia trazer? Porque o país tem que trazer pelo menos uma regulamentação básica. Claro. Né? Isso ainda é necessário. Uhum. Né? Então, se precisa controlar as questões de exploração, de trabalhos extremamente forçados, a questão de equipamentos de proteção, né? Então tudo isso obviamente precisa estar em lei. O trabalhador ele precisa ter alguma segurança. Agora, o ônus não pode ser todo do empregador. Porque... Tem uma carga pesada. Exatamente, porque a partir do momento... primeiro, né, vamos defender o empreendedor aqui. Uhum. Né? E defender o empreendedor é também defender o trabalhador. Sim. Né? Muita gente acaba fazendo uma dicotomia, Uhum. um nós contra eles, quando na verdade está todo mundo, um depende do outro. Depende do outro. Exatamente. Né? E 70%, quase 70% dos empregos no país são gerados por micro e pequenas empresas. Então, assim, quando a gente fala do empreendedor, não é o milionário, o bilionário com 5, 10 mil funcionários. Uhum. O salão de beleza com 5 cabeleireiras, Uhum. a barbearia com 3, e vários outros negócios, o carrinho de lanche. Então, é a venda da esquina, é o comércio do bairro, e todos esses vão ser impactados por isso. Então, vocês imaginem aquela lojinha do bairro que ela não vai mais poder abrir sábado de manhã porque ela não consegue pagar mais um funcionário. Uhum. Ela vai fechar. Sim. Ela vai fechar sábado de manhã. E a maior parte das vendas dela provavelmente é no sábado de manhã. Sim. Vai acontecer. Vai fechar o negócio. Todos os empregos dali vão ser perdidos. Vai impactar a economia local. E isso vira uma cascata, um efeito em cadeia, uma bola de neve. Né? E pensem isso em toda a cadeia produtiva. Uhum. É algo muito grave. Ou seja, é desemprego e também é o desemprego em massa que pode acontecer e uma inflação. Na inflação, tem algum dado, não, do projeto da PEC não, né? Uhum. Não foi levantado isso. Mas qual que é o impacto na inflação, né? Eu trouxe o exemplo ali de R$300, não se compra mais nada. Se esses R$300 tu já não compra mais nada, uma sacolinha tu sai do mercado, esse mesmo 300 num novo modelo de trabalho, né? O que tu vai fazer com R$300, já que toda a cadeia de produção vai ter que contratar mais para manter a mesma nível de produção, né?
mas vai ter mais custo, esse custo vai chegar aqui, na base Sim. dessa pessoa que ganha um salário mínimo, que vai com esse mesmo R$300, exemplificando dessa maneira, e o que ela vai comprar? Ela não vai comprar basicamente mais nada, porque vai perder ainda mais o poder aquisitivo. Em pequeno espaço de tempo, 62% é a inflação sobre o consumo Sim. de alimento, né? Então, a gente já tem uma inflação que sempre fala, tá em 2,5%, 3%. Isso é mentira, porque Sim. não é isso. Isso é acúmulo, é do ano, do período, mas Nos últimos 12 meses. do acumulado, porra, é Sim. um momento difícil para o trabalhador ter o seu poder aquisitivo enxugado de uma forma bem brutal. Isso depois de guerras, pandemias, acentuou muito mais. Mas, e aí como é que tu controla isso? Porque tem o lado humano, e eu quero trazer isso de novo, e eu entendo o lado econômico, obviamente, mas não dá pra achar um caminho do meio só, e aí eu volto novamente nessa pergunta, eu lamento por isso, mas é porque como é que não tem como encontrar realmente uma legislação dentro de um mercado que é o nosso, por mais que seja improdutivo, e tem que começar por uma educação que leva anos, provavelmente, para isso chegar na ponta. É questão de 20 anos é bem pouco ainda, né? Sim, é pouco. Então, como é que tu consegue manter uma qualidade de vida de um país que é improdutivo? A gente é o 62º num ranking de 67 países estudados em nível de produtividade. Uhum. Então, a intenção é, como é que a gente chega num nível europeu de trabalho? E isso, às vezes você fala no nível europeu, mas cada país tem a sua própria legislação. A França tem 39 horas, a Bélgica tem 38 horas de trabalho semanal. Então, como é que a gente pode ter uma qualidade de vida com poder aquisitivo? É possível, vereador? É possível, eu acredito que sim, mas não é com uma solução mágica, só com uma PEC dessa, ou só. A gente precisa fazer todo um dever de casa que não foi feito lá atrás. O Brasil, ele não é um país pobre à toa, a gente faz força pra isso. Uhum. Infelizmente é A gente verdade. dá o nosso melhor pra garantir. A gente dá o nosso melhor pra continuar na maneira que está. Sim. Então, antes de a gente pensar em ir a um remédio amargo, infelizmente, antes de a gente pensar chegar nesse ponto, a gente precisava ter feito muitas outras coisas antes. Uhum. E a gente precisa fazer essas coisas. Então, como tu falou, vamos investir em educação, e o Brasil investe muito em educação. Sim. É um dos países que mais investe em educação. Uhum. Mas investe mal. Sim. Investe em lugares errados da própria educação, né? Geralmente se investe no superior. Sim. Né? Hoje o pobre paga a faculdade do rico exatamente. que entra na universidade pública. Sim. Através de impostos. Então, o brasileiro, o Brasil é um dos últimos países no ranking do PISA, que mede a educação internacional, e matemática e português são piores ainda. Uhum. Então, nós temos engenheiros que não sabem fazer conta, médicos que não sabem escrever, e assim por diante. Então, a gente precisa muito de educação e a gente precisa muito abrir o mercado. Por que a produtividade não entra? Não aumenta? Por causa do protecionismo de mercado. Então, se você pagar 60% de imposto numa máquina que vai produzir o dobro, não faz sentido. Sim, sim. E o Parque Fabril hoje está sucateado. Até o vice-presidente está tentando também passar uma medida provisória para desoneração do Parque Fabril, para a questão de incentivos fiscais, mas é muito pouco. Então, esse protecionismo do mercado, com, de novo, a boa intenção de proteger a indústria nacional, acaba prejudicando o consumidor e a própria indústria. E quando você fala que é 60% de imposto em cima de um maquinário que vai produzir o dobro, o protecionismo que você está dizendo é que eu como empresa não posso comprar um maquinário que eu necessito para produzir o dobro, ou seja, eu vou ser mais produtivo, e o acesso a isso vai ser muito caro. É uma forma do Estado dizer, cara, não compra teu maquinário porque eu quero que você tenha mãos, pessoas para trabalhar. É uma forma de proteger emprego? Seria isso? Levando Karl Marx à risca, sim. É isso. Mas qual é o argumento? Vamos taxar quem vem de fora para forçar a indústria nacional a produzir aquele equipamento.
Mas se nós não temos profissionais, não temos mão de obra e não temos tecnologia, nós não vamos conseguir competir com o de fora. Sim. A gente compra roupa de fora do Brasil. Roupa, né, vestuário. Sim. Imagina máquinas. E a gente Ainda tem. é muito valorizado. E a gente produz basicamente de tudo aqui De nesse tudo. país, né? Sim, Porque é tudo muito caro pra tu comprar um próprio produto nacional, sim. né? E eu não sei se o imposto é. O Brasil pode ser considerado um país protecionista? Muito Muito protecionista. protecionista. No ranking de liberdade econômica, estamos atrás do Uruguai, atrás do Chile, atrás da Colômbia. Tô falando só de países vizinhos. Uhum. Uhum. Né? OEA a gente não vai conseguir nem. O CDE, né? Ah, o CDE, perdão. A Muito gente não difícil. Muito difícil. Uhum. E não é nem interesse da atual administração entrar. entrar A para o anterior OCDE. lutou pra buscar essa liberdade econômica, Sim. mas não. Tentou de alguma forma, ele até diria que timidamente, mas tentou de alguma forma. E a atual não faz nenhuma questão de. É. Antes da gente seguir, Roger, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores pra gente continuar as nossas perguntas, que tem coisa pra caramba ainda que o Alisson tem que responder aqui pra gente. Então, deixa eu agradecer a Melanina Histórica, o nosso patrocinador oficial, que é uma loja especializada em produtos profissionais pra você que trabalha com exceção de cílios, micropigmentação, design de sobrancelha. Tá subindo um QR Code aqui na tela, em algum local aqui dessa tela que o Fê vai colocar. Então, aponta a câmera do teu celular, cai direto no site da Melanina. Aproveita Black Friday, estão nos últimos dias da Black com valores promocionais aí pra garantir o teu estoque de dezembro. E deixa eu agradecer também a Beauty Site, que é o Beauty que dá certo, uma empresa inovadora, uma empresa nova no ramo de cursos pra você que empreende. Tem cheirinho de lançamento agora em janeiro, então já tá subindo o QR Code também, aponta a câmera do teu celular pra conhecer um pouquinho mais dessa empresa. E pra gente seguir, então, tem todo o lado político disso, né, do fim da escala 6x1, do lado do empreendedor e tudo mais, mas para nossa audiência, Alisson, eu tô falando tentando olhar como quem tá ouvindo O a olhar gente... do nosso público, né? Com o olhar do nosso público mesmo, que às vezes é aquele olhar que Emocionado, infelizmente, vai na emoção. emocionado também, não tá tendo tempo de pesquisar sobre isso, principalmente agora no final do ano, que falando do nosso público que é um empreendedor que tá trabalhando a rodo agora, trabalhando a rodo na Black Friday pra conseguir sobreviver nessa semana também de novembro, que tem promoção a rodo, que todo mundo tá tendo que baixar valor e toda aquela cadeia que é impactado o empreendedor também por causa de algo que, eu acho que até falando um pouquinho da Black Friday, eu não sei se é algo do Brasil, vocês podem até me ajudar, mas, cara, o que se transformou a Black Friday no Brasil, gente? Pelo amor de Deus, o que é isso? Não Que temos Black Friday. prostituição de Não. mercado. Eu tava vendo o uma... PS5 ontem, com o Fê. O PS5 tá 3 mil e pouco. Tá o mesmo valor do que tava antes. Então eu falei, que porra de... Não, e daí tem, tipo, o pessoal de outubro já começa a fazer o esquenta da Black. A Black Friday é novembro, outubro já gastaram todas as cartadas, porque é pra se manter no mercado, falando como empreendedora também. Em mês de novembro nem se fala, tá desde o dia 1º de novembro, Black Friday, é sempre aquela palhaçada que ninguém aguenta mais. E dezembro é muito provável que vai ter um pós-Black Friday também, porque Tem que ter. o empreendedor precisa também se sustentar, porque daí o mercado tenta equilibrar todos os pratos, né? Mas vendo com a visão de quem assiste a gente, qual que seria a tua opinião sincera, Alisson, sobre isso, sobre o fim da escala 6x1, falando como o Alisson falando, não com todos os estudos que você tem aí pra te apoiar junto com o Partido Novo, né? Não, a minha opinião sincera é que a gente precisa ir para uma linha em que os acordos entre as partes precisam ser mais fortes do que a lei. Então, falando dos acordos coletivos, dos sindicatos que hoje estão enfraquecidos, mas porque foram politizados. Os sindicatos em outros países funcionam de maneira diferente. E esse acordo, o combinado não sai caro. Então, se eu combinei com o meu patrão que eu vou trabalhar X dias, se eu não cumpri um acordo. E a mesma coisa pro lado do patrão. Então, eu acredito que nos setores isso precisa ser intensificado. A lei, na verdade, dá essa liberdade maior para que cada setor, dentro das suas especificidades, dentro das suas particularidades, negocie. Vamos trabalhar em revezamento, vamos trabalhar em 5x2, em 4x3, em 6x... Não importa. Cada área é uma área diferente. Como eu falei, a gente não pode comparar
um analista de sistemas com um operador de máquina de indústria. São atividades completamente diferentes. Uma atividade é criativa, a outra atividade é força física. Então, os desgastes são diferentes. O equilíbrio, né, da vida pessoal também é diferente. Então, são coisas que não podem ser previstas em lei. Então, minha opinião sincera, respondendo a pergunta, é que a CLT, nos moldes atuais, ela precisa acabar. Ela está ultrapassada. É uma lei muito antiga, com muito remendo, virou uma coxa de retalhos. Cada um que entra tem uma opinião, acha que é o que é melhor e pronto. Né? E isso não funciona. Não funciona e só atrapalha a vida das pessoas. Então tá na hora de a gente jogar essa responsabilidade também para as pessoas, né? Para elas aprenderem que elas são responsáveis pelas suas escolhas e fortalecer esses acordos. Isso é muito importante. Porque a partir do momento que é um acordo, quer dizer que é bom para os dois lados. Mas esse acordo, esse livre acordo não pode ser um problema travestido de outra coisa? E aí o que eu digo, eu concordo sim em deixar o livre mercado se conversar. Eu, empregado, posso falar com o meu empregador e chegar num acordo, né? Mas ao mesmo tempo o empregador, ele não pode buscar aumentar o sarrafo dele no nível de trabalho para buscar somente pessoas, porque tem muito desempregado. Então a gente vai acabar... Cara, se tu não quer, tem quem queira. Sim. Algo não pode transformar nisso também, esse projeto, um formato de projeto de lei nesse sentido mais liberal de mercado? Mas concordo que isso acontece em setores bem específicos? Eu não sei, porque hoje a gente tá travado nessa lei, né? Mas eu não sei como é que seria a liberdade. E eu falo isso porque uma vez eu ouvi, e agora eu não me comprometo com fonte nem nada, mas eu vi na internet uma linkagem entre o nosso país escravocrata, né, com o nosso nível do que a gente dá o que a gente vê de valor num serviço. Por exemplo, uma pessoa compra um apartamento de 20 milhões, mas não quer pagar 20 mil para pintar esse prédio, tá? Eu vi algo assim. E aí ele linkou essa parte de um prédio de 20 mil, um apartamento de 20 milhões com uma pintura de 20 mil, e ele acha caro e não paga, porque ele não dá valor ao serviço por um nível escravocrata que a gente vem de não dar, realmente ver valor, porque a gente tinha um ser humano que fazia de graça, por que eu vou pagar agora? Então a gente não, enfim, eu não sei se essa linkagem tá correta, mas não traria essa liberdade econômica, já não traria se a gente tirasse a CLT do jeito que está hoje, trouxesse o sentimento do Partido Novo, que é essa liberdade econômica de livre mercado, livre concorrência, livre acordo, em trazer uma possibilidade do empresário ou empreendedor forçar ainda mais o empregado a trabalhar mais. Não pode acabar acontecendo isso? Em alguns pontos pode acontecer. Né? Não vou dizer que não tem o malvadão, tem. Né? Em todos os... Tanto no pequeno quanto no grande. Né? Isso vai acontecer. Agora, se ele começar a fazer isso, ele vai começar a ter dificuldades também de encontrar mão de obra. E daí o empregador vai começar a selecionar melhor o seu espaço. Isso. É um movimento de acomodação do mercado. Talvez inicialmente venha o problema, sim, mas depois o mercado vai se reorganizando vai se novamente. acomodando, claro. Você vai vendo que tem outras possibilidades, né? Eu como empregado, cara, aqui não tá bom pra mim, olha a loucura que tá. Eu vou procurar um outro ambiente de trabalho que tá buscando um outro molde eu fico nesse receio de realmente o mercado se moldar num formato de... É sempre bom a gente olhar pro que funciona. Né? E tentar adaptar para cá. Não vou dizer fazer exatamente igual. Né? O Brasil é um país, como você falou, gigantesco, tem várias particularidades diferentes. Cada país tem suas particularidades. Agora, você não vê nenhum americano vindo para cá para buscar as benesses da CLT. Sim. Você vê brasileiros indo para lá, mesmo para trabalhar mais, mais horas, mais carga de trabalho. Mas porque lá é melhor. E até mesmo os brasileiros se sujeitam a o que aqui no Brasil não fariam.
Então é aquela coisa realmente pelo poder aquisitivo, né? Eu sinto assim, eu já fui CLT, já trabalhei com chão de fábrica, já trabalhei de tudo que era preciso para sobreviver inicialmente na minha fase de juventude. E realmente eu tinha aquela conversa, sabe, de corredor que, mas se me botar a trabalhar, eu já vou botar no pau, sabe, esse Sim, discurso sim. que é ruim, é ruim esse discurso. Mas existe muito isso no Brasil. Muito. E hoje ainda existe, sabe? É porque a lei, como o Alisson mesmo falou, é muito antiga, né? Então ainda é seguido 80 muito... anos, é isso? 80 aí. É porque de 43, 1943... É isso aí. 81 anos. 81. 81 anos. Mudamos de século e continuou a Sim. mesma Mudou lei. século, mudou Constituição, Constituição. né? E a CLT permanece Sim. com poucas alterações e atualizações. E assim, até falando como empreendedores, Alisson, a gente até moldou muita coisa no nosso empreender e de formato de carga horária, de escala, de trabalho e até mesmo de como a gente trata o nosso trabalhador que tá trabalhando junto com a gente, né? E eu, como empresária, eu vejo que existe também uma dificuldade de aceitação do próprio trabalhador. É tipo... O que tem de errado aqui? Eu vou ter isso, tipo, eu vou trabalhar só 6 horas, digamos assim, e vou diminuir a minha carga horária, e como se fosse algo, assim, que não é palpável, né? A gente trouxe como modelo, sem o Estado precisar nos impor, que a gente ia manter o salário, reduzindo a carga horária para 6 horas ao invés de 8. Uhum. Então a gente buscou esse formato, a gente trouxe outros modelos de benefícios pro pessoal que trabalha com a gente, tentando humanizar mais e trazer um capitalismo social pros nossos empreendimentos. Sim. Ao mesmo tempo, a gente viu as dificuldades de trazer isso, a gente... Pra ser algo novo, a gente lida né? com seres humanos. Seres humanos têm os seus problemas emocionais e tudo mais. E nesse caminho a gente viu as dificuldades de lidar com a redução. A gente sentiu uma improdutividade ainda maior. Uhum. Claro que a gente sabia que a gente ia produzir menos em um período menor. Só que a gente acabou perdendo ainda mais a quantidade de produtividade num nível que não era só de 2 horas diária. Sim. Então a gente sentiu na pele a dificuldade de pôr isso em prática. Claro, porque eu tô trazendo agora as minhas dificuldades como empresário, da Kelly Uma também. única experiência que a Da gente nossa teve, experiência né? e do nosso modelo de negócio e da forma como a gente liderou isso e negociou e, enfim, organizou isso. Então, eu acho ainda que é um modelo que eu gostaria de lutar por um livre mercado onde eu não preciso o Estado me dizer o que eu preciso fazer. Eu mesmo, cara, eu quero trazer esse benefício porque eu quero trazer qualidade pro meu negócio. Claro, são negócios específicos, né? Mas eu quero ter essa liberdade. Eu não quero que o Estado, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, me incomoda um pouco esse lado realmente desse CLT que a gente tem. E mesmo se moldar, não vai mudar muita coisa. Só vai mudar a quantidade de tempo de hora trabalhada, né? Sim. Vai continuar a mesma CLT de sempre, Uhum. com os mesmos perrengues da legislação. Eu queria fazer uma pergunta muito objetiva sobre o Partido Novo. Uhum. O Partido Novo não teme... Agora, vai entrar em tramitação, vai continuar esse projeto de lei em tramitação. O Partido Novo não teme retaliações da população em relação a isso? Ou o Partido Novo está baseado em empreendedores, em sua maioria, como pessoas que votam nesse partido, nas siglas, nas pessoas? Né? Em relação a não votar contra essa PEC. Sim. Não, nós somos muito tranquilos em votar pautas impopulares. Uhum, uhum, Acontece aqui na cidade, também em âmbito municipal, uhum, e no Congresso acontece todo dia. uhum. Então não é raro vocês verem lá o painel de votação, a orientação lá, todos os partidos sim, O novo. e só Novo o Partido Novo não. Então é algo que já se espera dos nossos parlamentares, e nós sempre justificamos os votos, sempre com todo... Os nossos mandatos são baseados em dados e em evidências, mandatos técnicos. Uhum. E quem não gosta disso não vota no Partido Novo. Então nós não temos... O Partido Novo não é um partido que tem medo de acabar porque a população não gosta, né, da opinião que nós temos. Nós queremos que as pessoas que gostam das nossas ideias conheçam como nós pensamos. Uhum. Então isso é muito tranquilo. Mas eu falando do projeto em si, eu acho que vai ter bastante dificuldade de tramitação, porque é uma PEC, ela precisa ser aprovada em 2 turnos
Ou seja, são 2 votações Câmara e Senado. na Câmara e depois em 2 votações no Senado por 3/5. Então, eles precisam de muitos votos. 300 e... não lembro agora, De deputados, né? de deputados, né, e de senadores. 40 e poucos. Então, acho que são 39. 39. Então, não vai ser fácil passar da forma como está. É como tu colocou, provavelmente ela colocou essa cerejinha ali, né, ou essa jabuticaba ali porque ele vai ser alterado durante a tramitação. Mas é possível que chegue no Senado e o Senado exija a alteração na Câmara depois? O Senado pode alterar, aí volta pra Câmara, Pra daí passar? Não... passa de novo, e aí pode ficar nesse vai e volta por anos. Mas qual que é o teu palpite político aí pra... Passa na Câmara, chega no Senado e dá? Não, Eu acho que não passa na Câmara. nem na Câmara chega... Não, hoje a maioria da Câmara se diz de direita. Uhum. Claro, nós sabemos que muitos são populistas. Né? Então, Tem muito obviamente, direita o que eles vão populista. fazer? Vão olhar para suas bases. Uhum. Né? Quem é que vota em mim? E quem vota em mim pensa como? Sim. Exato. Então, é feito esse cálculo político também. Uhum. Mas Mas por fala- ser uma maioria populista, tanto de direita e de esquerda, a maioria é populista, talvez Sim. o novo não tenha essa pegada, é o que me aparenta. Posso estar errado, mas não é o que eu vejo. Então não pode passar, talvez com o texto como tá, 4-3, não, ali na Câmara já não passe um 5-2? Tem Acho que que a gente negociar um vai novo ter que, a gente vai ter que ver na prática. na prática, vai ter que acompanhar, mas eu acho que não vai ser rápido, tá? Uhum. Vai ser algo que vai penar bastante a tramitação. E o que a gente precisa esperar? Por exemplo, eu quero saber se vai sair ou não. Né? O nosso público também quer saber. Como é que a gente... O que a gente espera? E agora, quando que vai... Quais são as quando expectativas tem disso? data já Não pra... tem data, não tem prazo. Né? Uhum. Então, como eu falei, até ontem, pelo menos, o projeto nem tinha sido protocolado. Uhum. Uhum. Então, o projeto nasce, na verdade, oficialmente quando ele é protocolado. Protocolou, ele começa a tramitar nas comissões. Uhum. Então, ele vai passar nas comissões de trabalho e emprego, vai provavelmente passar na comissão de economia, de finanças. Ali, provavelmente, ele já vai ser alterado. Uhum. Né? Quando a gente vê aquelas discussões na Câmara, onde tá todo mundo, tipo, carteira de escola, assim, Uhum. Uhum. ali são as comissões. Uhum. Então, ali o projeto ganha um relator. O relator pode mudar completamente o projeto. É E uma aí- votação pra escolher o É uma relator, né? Não, o presidente Define o O relator. presidente da comissão define o relator. Ah. Então tem todo esse cálculo político também. Uhum. Vai Então ver- não dá pra ter certeza absoluta de Não, nada. não. Tá muito em aberto. Então, se você é CLT e você acha que vai começar 2025 Não, trabalhando, não, né, não. só de segunda a sexta-feira, sábado e domingo folga, ou melhor ainda, que Segunda talvez a na quinta? sua mente seria de segunda a quinta, trabalhar 4 dias e folga 3, pode ser que demore o quê? Uns bons anos pra O ter que eu alguma faria, solução. né, se eu fosse deputado federal? Se eu ver que ele vai passar de qualquer jeito, tá aprovado. Não tem jeito. Não adianta chorar o Uhum. leite derramado. Uhum. Uhum. O que eu faria? Eu faria uma emenda pra colocar um período de transição. Entende? 10 anos? Algo nesse sentido pra tentar amortecer O impacto, O o né? impacto. Porque acho que as empresas também, elas não estão... Falando das empresas, né? Dos empresários que fazem essas contratações e que vão ter que se readaptar de volta. Hoje, não estão adaptados pra isso. Não, dá estão de virar a preparados, chave, né? Não dá de virar a chave. De um dia pro outro, de repente mudou tudo e... Vai ferrar Não. com tudo. Toda a Não. engrenagem vai por água abaixo. Então, essa é a sua leitura pro nível eu nacional. acho que vai demorar bastante. Como um bom assistente de House of Cards, sempre tem treta pra diminuir uma outra treta que tá rolando. Ou seja, tem uma coisa positiva. Cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça. O Brasil, eu vejo que é uma cortina. Sempre cria cortinas de fumaça pra tu não falar de um determinado assunto. Uhum. É possível acontecer isso? Eu acho que isso até foi uma cortina de fumaça. A questão. Não sei, a Do redução do 6 por 1. Porque aconteceram outras coisas por trás ali, principalmente do G20. Uhum. Não, tava em alta aquilo ali, então pode ser que
essas medidas Já econômicas foram, agora. Então, pode ser até que sabia que seria polêmico de qualquer forma. Uhum. Principalmente trazido por quem trouxe Por também, quem trouxe. E a partir de agora foi anunciado em rede nacional, o Haddad, nosso ministro de Finanças, que foi agora um imposto de renda vai ser abatido, vai ser zerado para quem recebe até 5 mil, Uhum. pode chegar até 6.250, acho que é algo assim. Então, esse impacto econômico é um novo formato de se ver a questão da tramitação dessa PEC, né? Também. Um novo impacto, porque, agora não temos esse imposto. Claro que uma forma de equilibrar foi aumentar o imposto para quem recebe a partir de 50 mil reais. 50 mil reais ali, né? Para Sim, equilibrar. em Ficou 30 lucros e bilhões. dividendos, né? Ficou 30 bilhões para 30 bilhões. Então equilibrou a balança, digamos assim. Mas é um novo impacto que tem que ser visto para o novo modelo de negócio do Brasil, digamos assim. Esse pacote é o típico cobertor curto, né? Uhum. Você cobre a cabeça e Joelhos. descobre os pés. Sim, Uhum. sim. Então, nada de novo assim. O que pode acontecer é mais fuga de capital. Até que o dólar aumentou. Chegou a Sim. R$6. Uhum. Né? Por quê? Porque, cara, quem é rico não vai ter problema. Sim. Quem é rico se vira. Sim. É o pobre que vai pagar a conta no final. Sim. Então, vai mandar dinheiro pra fora, vai abrir empresa fora. Mas não é uma necessidade de um partido como o seu buscar demonstrar para a população com mais afinco essa necessidade de que, cara, só projetos bonitinhos a gente tem que pensar também. Não é só ir pela emoção de aceite, sabe? A gente tem que começar a pensar outros pontos que acabam... racional, né? Porque, pensar, quer trabalhar 4x3? Eu quero, sim, eu quero. Tá, mas o que vai... Tá, e aí com esse mesmo poder aquisitivo que tu tem, o que vai acontecer? E aí, então, tu quer ou não quer? Aí tu já começa a pensar um pouquinho mais. Não tem essa necessidade de ensinar mais a nossa população? Sim, é um desafio que a gente tem. Uhum. Eu falo pra minha equipe que a gente precisa ter um mandato didático. Uhum. Até tem um quadro chamado Por Dentro da Máquina. Sim, a gente viu. vê. Onde as pessoas não fazem ideia de como Não. os projetos funcionam dentro da Câmara. Uhum, uhum. E eu tento trazer isso de uma maneira mais... eu chamo de fator minha mãe. Eu preciso fazer que a minha mãe entenda. Uhum. Uhum. Que a Dona Maria entenda, que o Sr. José entenda. Não adianta eu vir com tecnicismo ou contando uma historinha. Não. Eu preciso contar como que funciona o negócio, quais são os valores, por que sim, por que não, Uhum. da onde veio, da onde vai sair, onde é que vai entrar. Uhum. E as pessoas precisam entender como isso funciona dentro da Câmara. Então, eu tenho isso muito comigo. Então, assim, até é bom falar, porque o Fê vai estar deixando na descrição também. Mas pra você que não conhece o Alisson ou conhece o Alisson, quer acompanhar mais sobre esses projetos e ver por dentro da máquina, por trás da máquina, enfim, com outra visão que a gente, leigo, na maioria das vezes não tem, não entende alguns termos, não sabe o que significa, segue o Alisson lá no Instagram, @AlissonJúlioOficial, é isso, aí. né? É isso. Então o Fê vai estar deixando na descrição também. Com o Alisson, eu acho que a gente poderia entrar em vários outros assuntos, até como ia te manter aqui por mais 3 horas. acessibilidade e tudo mais, que são temas bem importantes também pra gente citar. Mas hoje o nosso tempo já encerrou. Roger, quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria muito agradecer a tua acessibilidade. Como vereador, foi super acessível a receber e a participar do nosso podcast. É uma forma também de incentivar os empreendedores aqui da nossa região, da nossa cidade. Então eu agradeço de verdade. A gente selecionou o nosso primeiro vereador que a gente está trazendo, e é você, tá inaugurando o nosso quadro aqui. E a gente foi procurar uma pessoa pública, principalmente envolvido com a política, que está envolvido nas suas redes sociais de alguma maneira intuitiva e que consegue explicar. E o teu Instagram é uma forma que a gente consegue perceber o que está acontecendo na cidade, a gente consegue aprender bastante coisa, e um dos temas, e é por isso que você está aqui hoje falando sobre a escala 6x1, é por causa do seu Instagram, que tem um ponto lá no Instagram falando exatamente dessa pauta. Então eu agradeço muito a tua participação, por ter aceito o nosso convite de forma muito, muito aberta e muito tranquila com a gente, por ter vindo até aqui e levado um pouquinho a nossa moral aqui pra nossa região. Então agradeço de verdade, tá, vereador? De verdade. É isso.
É Eu isso. que agradeço. Obrigado, Obrigada Kelly. mesmo, Alisson, pela tua disponibilidade e também por ter falado tão abertamente, de uma forma simples pra gente conseguir entender, porque acho que era isso a nossa dificuldade mesmo, minha dificuldade falando, né, como a gente que acompanha, usa-se muito termos técnicos, muita coisa que o povo realmente tava na emoção de, ai, vamos trabalhar até quinta-feira e é isso, e janeiro vai começar diferente já, virou o ano uma vida nova, como se Sim. fosse assim. Então é importante o público saber e a população mesmo saber que, cara, não é assim que acontece. Né? Não é, foi lá escrito no negocinho lá, tá pronto, tá dito, não. Então é importante saber que vai demorar anos pra isso acontecer, pra que alguma mudança aconteça, né? Mas eu acho que antes de alguma mudança acontecer, até mesmo na Câmara, é importante a gente olhar a gente como pessoa mesmo, né? Então a gente fala com muitas empreendedoras, olha pra si, olha pro seu próprio negócio, olha pro que tipo de negócio que você quer levar, pra que tipo de, vou aumentar as pessoas os meus colaboradores, né? Porque hoje os empresários, principalmente falando de salão, cabeleireiro, extensionista de cílios, micropigmentador, a maioria hoje opta muitas vezes por contratar, fazer contrato de MEI, Sim. então, para que cada uma tenha a sua responsabilidade também, né, no seu negócio. Então, é entender como que você quer que o seu negócio seja visto. Como que você imagina o teu negócio daqui 5, daqui 10 anos. Não olhar só como o até o final do mês, que às vezes o empreendedor olha, né? Tipo, eu tenho que pagar as contas desse mês. Ou tenho que fazer agora pro mês que vem eu sobreviver. Vou fazer hoje pra pagar amanhã. É melhorar essa questão da educação financeira que a gente não recebeu na escola. A gente já sabe, não adianta a gente chorar as pitangas que, não recebeu na escola, então vai procurar agora. Tu é adulta, a vida adulta é isso, tu tem que procurar mais conhecimento, tem que buscar melhorar o hoje, o agora e o daqui 5 anos, porque eu acredito que a gente que empreende é muito frustrante pra gente fechar um negócio, porque ali tem sonho, ali tem tempo depositado, ali tem dinheiro depositado. Então, trabalha a tua educação financeira, né? Estude mais para que você consiga olhar o teu mercado, o teu negócio daqui 5 anos e ter uma previsibilidade positiva para ele também, e ter essa perspectiva. E eu tô falando isso, percebendo que muitas vezes até no meu próprio negócio a gente falha isso também. Eu não tô falando como se eu tivesse já resolvido a minha vida, porque não tá. Então por isso que a gente tá trazendo também pessoas que conseguem trazer um outro olhar e uma outra visão pra gente, que a gente não tem conhecimento. Diminuir um pouquinho a nossa ignorância, Exato. né? Porque a gente somos pessoas ignorantes em alguns aspectos e alguns conhecimentos. Então, a gente é munido de informação a todo quanto é Uma lado. obesidade de informação que a gente não sabe o que É muita fazer. informação, então a gente tem que... agora vamos pegar essa pauta, vamos entender, vamos esmiuçar. É legal para ter mais tempo, mas Como que vai talvez ser nem feito tanto isso, agora, né? nesse momento, a gente não é um país preparado para isso, né? Então, Entender os impactos sempre, né? exato. Não olhar com a emoção e falar, ai, que bom, agora, daí se mudar eu vou conseguir ter mais tempo de vida. Tá, e se tu mudar, quais são os impactos que o teu negócio vai enfrentar também, né? Olhar e sempre também ter essa questãozinha de entender qual é o impacto que você vai enfrentar, porque tu é empresária e também desejo que tu tenha muito futuro, um futuro muito próspero também no teu empreender, porque isso vai impactar a nossa cidade como um todo, o nosso país como um todo também. Então, obrigada mais uma vez, Vamos pedir um Alisson. recadinho, Alisson, pro Por público? favor. E tem que Hable. pedir, Alisson, a gente obriga aqui, senão leva a porrada. Tem que pedir pro nosso público seguir a gente, tá? Então, nessa reta final aí, a gente exige isso, tá Legal, bom? legal. Bom, mais uma vez, obrigado, Roger, Eu que Kelly. agradeço. Pessoal, quem tá assistindo, também muito obrigado, foi uma honra. Tá sendo uma honra, fico à disposição. E por favor, sigam o podcast. Acho que vai aparecer o endereço aqui, né? Vai, o Fê vai arroba colocar. Patrulha Leste. E me sigam também, né? É Isso, isso, por favor. Alisson Júlio Oficial. E um abraço pra todo mundo, tô à disposição pra falar sobre outros temas também. Gostei muito obrigado mesmo. Legal. Ai, A que gente bom. que agradece. Já não vai apanhar, gente, tá liberado. Obrigada Obrigado de a todo verdade. mundo que ficou com a gente até aqui. Obrigada à produção. Obrigada, Alisson, mais uma vez. Obrigada, Roger, por me Que acompanhar agradeço, nesse episódio. eu que agradeço. E até o próximo, então. Beijo. É isso, beijo. Fiquem com Deus. Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Dentre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá
leste, cavando fashion, cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte, tá na mão a gente bate. Tá toda laje no ar, palhaçadas pra alegrar, podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar. Toda laje, cavando fashion, cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão.